Bem-vindo ao Miniono Cast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou a Malu, a assessora executiva da 9ª edição do Miniono. E eu sou o Bruno, o secretário-geral da 9ª edição do Miniono. E hoje a gente está aqui com o professor do curso de Relações Internacionais e coordenador do Miniono Poços de Caldas, o professor Vinícius Tavares. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho do nosso projeto. Hoje a gente está aqui para conversar sobre a estrutura do projeto e a gente ficar sabendo as principais coisas, algumas coisas que vocês precisam ficar sabendo sobre o Miniono. Então, Vinícius, você pode explicar um pouquinho para a gente o que é o Miniono? Bom, o Miniono é um projeto de extensão, antes de tudo, um projeto de modelo de simulação das Nações Unidas, que é realizado pelo nosso departamento, o Departamento de Relações Internacionais, e o nosso objetivo maior, enquanto curso de Relações Internacionais, é levar para as escolas do ensino médio, de Poços e da região, temas internacionais, né, que os alunos e as alunas discutam aqui durante o Miniono, mas que eles aprendam e levem depois para suas escolas, essas temáticas que para nós é muito cotidiano e corriqueiro, né? Então, esse projeto pedagógico, né, do nosso curso, que busca ensinar sobre essas temáticas de uma forma diferente, de uma forma que não é, né, nessa forma tradicional de sala de aula. Então, antes de tudo, ele é um projeto de extensão. Eu acho muito interessante essa questão do Miniono de levar conhecimentos que muitas vezes ficam esquecidos. E até a gente mesmo que está aqui inserido no curso de Relações Internacionais e que tem contato com esses temas, aprende muito com os novos tópicos que são inseridos todos os anos no Miniono. Então, para quem participa como delegado, é uma vantagem muito grande, tem muito a aprender com o projeto. Com certeza, com certeza. Eu estou no projeto já há quase 2 décadas, e todos os anos a gente tem comitês novos, todos os anos tem propostas novas, então a gente vai se desafiando a aprender, né? Então eu acho que tem um potencial transformador muito bacana, assim, para os alunos do ensino médio e para a gente, né? Enquanto universidade, enquanto curso, então é um potencial bem bacana, assim. Sim, todos os anos é uma tentativa de aproximar, né, o local do internacional, né? Exatamente. Então, a gente está aqui em Poços, que é no interior, né, de Minas, e a gente traz esses temas que muitas vezes, às vezes, alunos nem ouviram falar sobre. Então, é uma forma também de trazer mais próximo, né, deles, que já estão na formação, trazer esses temas para o cotidiano deles, né, para a formação deles também. Sim. Mas então, como que funciona o Miniono? Como que funciona o projeto? Bom, a gente diz que o projeto ele funciona o ano todo, né? Nós temos, claro, ali 3 dias que vão ser a apoteose do nosso projeto, que começa com a nossa abertura na sexta-feira e depois ele culmina aí nos outros dias, no sábado e no domingo, nas simulações, mas para que a gente chegue naquele momento e tenha um momento legal, um momento bacana, a gente tem que trabalhar o ano todo. Então, lá, enfim, nosso evento esse ano ele vai finalizar lá no dia 27 de outubro. Então, lá no dia 28 de outubro, os nossos alunos eles já estão preparando aquilo que nós vamos chamar de comitês, né? Os nossos alunos de Relações Internacionais, que são esses comitês temáticos, né? Ou seja, o que os alunos da próxima edição vão debater. Então, eles mandam esses projetos de comitê. Esses projetos de comitê, eles passam por um crivo da comissão organizadora, né? Então, o Bruno, a Malu, eles eram diretores antes, e aí passam a participar da comissão, e os projetos vão passar por esse crivo. Quando a gente seleciona esses comitês, a gente passa a divulgar para as escolas, olha, então, nesse ano nós vamos ter 6 comitês, 5 comitês, essas vão ser as temáticas. As escolas, então, se organizam, né? Os professores e professoras do ensino médio e 9º ano chamam os alunos interessados que querem participar ali para uma reunião inicial, alguma coisa nesse sentido, e dali tira os interessados, efetivamente, né? Então, eles vão fazer um processo ali de inscrição. Quando eles se inscrevem, a gente atribui para eles os países e as representações nos comitês. E aí que eles começam a se preparar. Então, eles vão estudar ali 5 meses, 6 meses, né, até chegar ao Miniono, para que a gente tenha essa apoteose que eu falei antes, né? Então, os professores do ensino médio, eles acabam sendo muito parceiros nesse sentido, porque eles são a ponte de conexão do Miniono
com os alunos do ensino médio. Então, eles orientam esses alunos, eles tiram dúvidas desses alunos, preparam efetivamente esses alunos para que quando eles vierem para cá, eles possam defender ali o ponto de vista, vamos dizer assim, né? Os interesses políticos daquele ator que aqueles alunos estão representando. Então, é daí que a gente fala que vem esse poder pedagógico do Miniono, porque o aluno, às vezes ele vai estar representando uma delegação que tem um posicionamento contrário a dele pessoalmente, né? Então ele se coloca num outro lugar ali. Então, e a gente, obviamente, do nosso lado, tenta replicar ou tenta preparar esses comitês da forma mais fidedigna possível, para que quando esses alunas chegam no Miniono, né, a gente possa de fato emular esse processo da melhor forma possível, né? Então o projeto, ele vai todo ano, né? Não tem nenhum momento do ano que a gente não está fazendo o Miniono, que a gente não está no processo de confecção do Miniono, né? Então, com a parceria das escolas do ensino médio, a gente tem conseguido manter esse calendário aí, enfim, constante, né? Tá no projeto há 3 anos, né? Chegando no quarto, a gente entrou no meio do ano, em 2021, e a gente passou por todas essas etapas, né? Então, o Miniono, ele tem dentro do curso, né? Ele tem esse processo de uma carreira, né? Exatamente. Então, a gente começou como voluntário, passamos a diretor assistente, ano passado fomos diretores, e agora esse ano a gente está na comissão. E a gente viu cada uma dessas etapas, né? Então, como que, desde a formulação de um comitê, como que o evento é preparado, como que a gente prepara a nossa equipe. Então, é exatamente isso. O Miniono, ele nunca morre, né? O ano inteiro, todos os anos. E eu acho interessante também ver as diferenças. Por exemplo, a minha trajetória, por mais que muito parecida, foi muito diferente da sua. Sim. Foi. E aí é interessante ver que, no fim, a gente está aqui. E também é legal ver as diferenças dos anos. Então, o ano passado está sendo diferente desse, que está sendo diferente do ano retrasado, mas também o resultado final é sempre o mesmo, o Miniono que a gente conhece, é sempre muito bom. Ele tem sido, assim, vamos dizer, sucesso de crítica, assim, né? Porque a gente faz o projeto, assim, com muito carinho e dedicação, né? A gente costuma dizer, e é verdade isso, né? Ele é feito basicamente por voluntários, né? São pouquíssimas pessoas na nossa equipe que tem algum cargo ali, que elas têm uma bolsa. Então, os diretores, diretoras, assistentes voluntários, né? São voluntários. E eles têm esse carinho, né? A gente prepara o evento o ano todo, mas quem vai carregar, né, vão ser as diretoras, os seus diretores. Então, a gente vai ficar ali meio no backstage nos 3 dias da apoteose, né? Porque a gente prepara tudo para que o evento brilhe, né? Por isso que a gente diz muito que quem tem que brilhar ali é o evento como um todo, né? Não é uma pessoa X ou Y específica, né? Por isso que a gente tenta criar esse sentimento ali de pertencimento, de equipe, de comunhão ali também, né? Para que todo mundo se entenda importante nesse processo, porque todo mundo é importante nesse processo. É isso que é o mais legal do Miniono, assim, eu acho. Sim, eu participei do Miniono como delegação, né, no ensino médio, e foi o que me abriu, né, para o curso de Relações Internacionais, para o projeto. E aí eu fiquei encantado com isso, depois fui procurar saber mais e aí acabei entrando no curso. Então, também é uma porta de entrada, não só para esses temas, né, que a gente fala, né, de trazer esse internacional para perto, mas também para o próprio curso, para a universidade. Então, é uma porta muito interessante do curso e da faculdade. Agora vamos passar para a estrutura do evento mesmo, dos dias oficiais. Você pode falar um pouquinho sobre a estrutura do debate, Vinícius? Bom, então, como a gente falou, o pessoal se prepara o ano todo também, né? Os alunos e alunas do ensino médio, com os seus professores para esses dias. E eles vão ter que chegar ali e debater, né? Agora, não pode ser um negócio caótico, bagunçado, né? Então, isso obviamente vai variar, né, de comitê para comitê, mas nós temos ali, quando esses alunos e essas alunas chegam, a gente tem uma espécie a gente
constrói, vamos dizer assim, uma espécie de arquitetura da sala, ali da nossa sala de aula, para parecer, né, os comitês internacionais. Então, se vocês pegarem as fotos dos comitês, né, dos outros anos e forem comparar, por exemplo, com fotos reais, é claro que as fotos reais elas têm toda a pompa e a circunstância, mas a disposição da sala ela é mais ou menos a mesma. A gente está falando um formato de U, a gente está falando uma mesa moderadora, né? E é essa mesa que são as nossas diretoras, os assistentes e as assistentes que vão conduzir esse debate, né? Então a gente diz, é o momento desses alunos e alunas brilharem, né? Mas tem que ter uma estrutura. Então a gente começa com uma espécie ali de lista padrão, né? O debate ele vai começar mais ou menos como todo debate, né? Onde os alunos e as alunas vão trazer as suas propostas, vamos dizer, iniciais ali, né? Em formas de discursos. Algumas pessoas preferem escrever esses discursos para ler ali na hora, às vezes é o primeiro discurso, então elas ficam um pouco nervosas, e outras pessoas conseguem já falar abertamente, né? Então elas vão apresentando as suas falas ali, né? As suas propostas para os tópicos que a mesa diretora já colocou, e aí a gente vai fazendo o debate, né? Então, a partir do momento que os delegados vão falando, eles vão debatendo uma espécie de agenda prévia que as diretoras já deliberaram. Então, todo o estudo que eles fizeram foi em cima dessas questões, ou seja, como que aquele país ou aquela representação acha que aquela questão tem que ser resolvida. E nos debates eles vão estruturando, que a gente vai debater primeiro, o que a gente vai debater depois, como é que vai ser a sequência, né? Através de uma espécie de, vamos dizer, de uma lista, né, de oradores padrão, e as coisas vão acontecendo, né? A gente tem os voluntários ali também, que eles podem nos ajudar a fazer alguma coisa mais logística, uma comunicação de um lado para o outro da sala, sem atrapalhar muito, né? Então, o debate ele vai ocorrendo mais ou menos nesse sentido, né? Então, as propostas vão chegando, os alunos vão, olha, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, ou eu já apoio esse projeto. Então, aí o debate ele vai se desenvolvendo, né? É ali que a gente vê também o quão preparado esses alunos e alunas vieram, né? Então, por isso que a gente faz também esse apelo para o estudo prévio, né? Então, o debate ele vai funcionar mais ou menos nesse sentido aí também. Então, né, ele vai acontecendo dessa forma que a gente emula, né, um ambiente diplomático, né, nesse sentido. Então, um ponto muito importante disso são as regras do funcionamento do debate, né? Então, alguma dessas regras, elas vão guiar como essas delegações elas se comportam, o que elas podem fazer. Então, você pode falar um pouquinho pra gente dessas regras? Sim, essas regras, e aí é muito interessante, né? Novamente, tem uma similaridade, tem uma, vamos dizer, uma sinergia entre as nossas regras do Miniono e as próprias regras desses mecanismos, né? Desses organismos internacionais, né? Se você pegar, por exemplo, as transmissões que tem das Nações Unidas, de como é que funcionam as reuniões, por exemplo, do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral, do Conselho de Direitos Humanos, vocês vão ver que é muito parecido com essas regras que a gente adota, né? Então, nós temos ali, vamos dizer, uma lista, né? E a gente estabelece um tempo de debate, um tempo de discurso, perdão. Então, assim, olha, naquele momento ali, cada delegação vai ter 1 minuto para falar, para expor o seu pensamento, né? E ele tem que levantar a placa ou ele vai ter que colocar o nome na lista, e aí vai depender da hora do debate que tiver, né? Mas o ponto ele tem que aguardar a mesa diretora reconhecer ali que está na hora dele falar. E isso acontece, como eu falei, nos fóruns internacionais, né? Então, a gente tem essa plaquinha, né, que a gente dá ali para os delegados, eles vão, essa plaquinha que eles vão usar para poder manifestar, seja para todos os delegados que eles querem falar, ou para quem está fazendo a anotação ali da lista de oradores, né? Então a gente vai chamando, né, vamos dizer assim, na ordem que for levantado, e a gente vai falando, então agora, seu delegado, o senhor tem tantos minutos, agora o senhor tem tantos, agora é o Brasil que vai falar, depois vai ser a Indonésia, né? Então, a gente tem ali uma forma pela qual os delegados podem se comportar. Se eles estiverem sentindo um desconforto, eles podem comunicar para a mesa, se eles tiverem um documento, tem tudo uma forma específica, né? Através de introdução de documentos, propostas de resolução, né? As nossas
nossas diretoras, elas produzem ali um guia de regras, e esse guia de regras, ele enfim, elas podem alterar, né? Cada comitê, então, às vezes funciona de uma forma diferente. Vocês vão falar daqui a pouco dos comitês da crise dos mísseis, por exemplo, né? Sim. A regra é bem diferente do que a gente tem, por exemplo, no comitê, sei lá, no Conselho de Segurança da ONU, né? Então, é muito importante que os delegados e as delegadas prestem atenção nas regras, porque isso também é uma forma de negociar. Quem vai falar primeiro? Quem vai falar por último, né? Então, a gente disponibiliza, né, esse documento, onde eles vão aprender lá, né? Como é que eu faço para mudar esse tempo de discurso? Então, eu tenho 1 minuto, mas eu tô sempre estourando meu tempo. Então, eu vou pedir lá uma moção para aumento do tempo de discurso, de 1 minuto para 1 minuto e meio. Então, tem uma votação. Eu tô com calor e tem um ventilador ali na sala. Então, eu peço uma moção de privilégio, uma questão de privilégio pessoal e peço para ligar o ventilador, né? Então, é tudo uma forma ali de você negociar também, né? E espera-se que esses delegados, a partir dessas discussões, eles produzam os documentos, por exemplo, as propostas de resolução, propostas de emenda, né? E aí tem cada documento, ele tem uma forma específica de ser introduzido, de ser debatido, de ser negociado, e aí ele vai... e aí que vai dando, né? Essa fluidez para o debate. Então, às vezes a gente não concorda com esse documento, mas concorda com outro que está por vir, né? Então, a gente tem que saber como é que a gente usa as regras. Então, nós vamos rejeitar esse documento aqui, quantas votações, quantos votos contrários a gente precisa, ou esse documento não pode ter X% de voto a favor, então a gente tem que negociar ali para que não ganhe esse documento, porque se ganhar esse documento, qual que é o sentido da gente debater um outro que fala o oposto daquilo que a gente acabou de negociar e de pactuar, né? Então, são nuances, mas que são importantes, né, para o nosso debate, né? Sim. Conhecer as regras é como você conhece como você pode manipular o debate ou se aproveitar dele para chegar em uma resolução que seja favorável, né, à sua delegação. Então, aquilo que você tinha falado, os alunos eles assumem posições que não necessariamente são as deles, eles assumem interesses que eles têm que defender, e conhecer as regras e saber usar elas a seu favor é uma forma muito importante, né? Então, saber de que você precisa de tantos votos para que tal delegação fale, para que tal proposta ela seja introduzida ou não, tudo isso é uma forma de você, de alguma forma, manipular o debate para o seu favor, né, para os seus interesses. Então, conhecer as regras é muito importante nesse sentido. Sim, até porque o Miniono é construído de uma forma para que o debate seja bem fluido e que tudo ocorra bem e que seja muito proveitoso. E as regras são exatamente para isso. E por isso a gente sugere muito fortemente que vocês, delegados, né, cheguem já conhecendo as regras que vão estar disponíveis nos blogs dos comitês, no site do Miniono, e que também, se possível, estejam presentes no Miniono Preview, que vai acontecer em agosto, e ali a gente já vai dar uma introdução às regras, já vai ter um primeiro contato com o debate, para vocês chegarem nos dias oficiais já mais preparados. E, assim, nos dias oficiais também, vocês vão perceber que o primeiro bloco de debate, vocês ainda vão estar, às vezes, mais agarrados, sem querer falar muito, mas aí vocês já vão pegar o jeito, já vão entender melhor as regras e já vão se soltando. E se vocês já chegarem com um conhecimento prévio das regras, esse processo vai ser mais rápido. Por isso, a gente sugere o estudo das regras. Eu sinto que a gente se preparar para isso é o que vai até tirar um pouco essa tensão, né? Porque é normal, né? No primeiro dia ali, tá mais enferrujado, como a Malu falou, né? Assim, uma dica também que a gente dá, né? Busquem fazer, assim, simulações na escola de vocês, para aprender na prática, né? Eu acho que as regras, às vezes, só de fazer a leitura, elas podem ser um pouco confusas. Não, mas é uma moção, uma questão, e agora? Mas quando você visualiza o debate, como a Malu falou, o negócio é fluido, né? Tem que ser fluido. Então, por isso que a gente estimula muito essa leitura, participar do preview, como ela falou. E quem quiser, quem tiver esse interesse, né? Faz aí, replica uma simulação na sua escola, que eu acho que pode ser bem bacana. A gente tem o Miniono na sala de aula. O Miniono na sala de aula. Não, internacional em sala de aula. Internacional, isso. Que é um outro projeto também do curso. Então, a gente vai até as escolas, né, para fazer uma palestra, fazer uma simulação do Miniono. Então, isso também é uma oportunidade de treinar essas regras, né, de estar preparado.
E a gente também está sempre disponível Sim. no Instagram, um e-mail, para tirar dúvidas. Se você em casa está lendo as regras, não entendeu alguma coisa, a gente vai estar disponível lá para sanar essa dúvida. Mas agora, passando já para o discurso em si. O que você diria para quem está escutando agora sobre o discurso, Vinícius? Olha, eu acho que o ponto central é dizer que o discurso ele tem um tempo limitado. Então você vai ter ali 1 minuto, 1 minuto e meio para falar, né? Então, sempre que você levantar a plaquinha para pedir a fala, é muito importante você ter uma clareza de qual que é a ideia que você quer comunicar, qual que é a ideia que não pode... ou seja, eu não posso passar a minha vez ali e não ter comunicado aquela ideia. Então, assim, eu tô concordando com o que acabou de ser dito, eu tô concordando eu tô discordando, eu quero trazer uma ideia nova, né? Então, esse é o ponto, assim, central, e você só vai conseguir fazer isso se você estiver prestando atenção no debate. Né? Ou seja, olha, então a delegação ali do Bruno acabou de falar um negócio e eu sou o próximo e eu não concordo. E eu notei, por exemplo, que quando o Bruno falou, teve uma aceitação, assim, pelos delegados. Então, o que eu não concordo dessa fala do Bruno? Por causa de X. Então, é importante que X esteja na minha fala, né? Então, assim, a gente só vai conseguir fazer bons discursos se a gente estiver prestando atenção no que estiver sendo debatido, para que a nossa fala agregue ao debate. E aí agregar não é dizer só que a gente tem que falar concordando com o que está sendo falado ali, mas agregar é dizer, olha, eu não concordo, eu acho que o nosso comitê ele estaria melhor se estivesse indo para outro lado, né? Então, assim, é muito importante, assim, a gente recebe um kit, essa coisa toda, tentar ali organizar um pouco as ideias. O que vai aparecer primeiro, o que vai aparecer depois, né? Eu estou falando da parte do conteúdo, né? Agora, também tem a forma. Então, nós, ali no dia, como a gente já falou, o Minione é uma simulação das Nações Unidas. Então, tem elementos que não tem nas Nações Unidas e que a gente replica, e tem coisas que estão ali e a gente replica. Uma das coisas que a gente replica é a questão da linguagem, da forma, do vocabulário. É claro que a gente não quer que você fale um português barroco, sabe? Um negócio hiperformal. Mas nós vamos tentar evitar gírias, vamos tentar evitar vocabulários ali que não sejam muito adequados, né, para esse ambiente diplomático. Então, isso também é uma parte do treinamento. Não é treinar... O Minione não te ajuda a aprender somente sobre temas internacionais. O Minione também traz esse ambiente internacional para que os alunos vivenciem ele. Então, é legal você entrar de cabeça, né? Eu vou estudar... Aí, por isso que a gente fala, é interdisciplinar nesse sentido. Eu vou estudar português, né? Eu vou entender literatura, né? Os livros que eu estou lendo, as expressões, né? Para que a gente tente usar um vocabulário ali adequado, né? Então, acho que esses são os dois grandes blocos, né? A gente está falando de forma e a gente está falando de conteúdo. Para você falar de conteúdo, você vai estar precisando entender o que está acontecendo no debate. Né? Ou seja, o que a pessoa que acabou de falar falou, eu concordo ou não concordo? Para onde que o debate está caminhando? Eu concordo ou não concordo? E como eu vou passar as minhas ideias pensando que nós estamos num ambiente diplomático. Acho que esse é o ponto central, esses 2 pontos centrais aqui com relação ao discurso, que é o momento grande do evento, né? Ou seja, se a gente começa o Minione e ninguém tá falando nada, aí a gente tem um problema, né? Quer dizer, né? Perda de clima. Exatamente. Então, assim, a galera tem que falar. Mas aí, quando for falar, tem que falar coisa que faça sentido de forma adequada. Então, acho que esse é o grande ponto aqui do discurso, né? Assim. Eu participei, né, como delegado, foi em 2019. E uma das coisas que eu mais percebi é que o debate ele é muito dinâmico. Então, uma delegação fala, já começa a próxima. Então, é sempre bom você anotando as ideias, anotando o que você tem que defender, porque senão, às vezes, você se perde no meio do que você pretende falar, do que uma delegação te direcionou. Então, manter essas ideias organizadas, numa anotação, no caderninho, né, que vem no kit do Miniono,
preparar isso é muito importante, principalmente por causa do tempo, como você falou. Então, a gente tem um tempo muito curto para colocar uma posição, para colocar um direcionamento, para, de alguma forma, influenciar o debate, né? A construção das ideias está sendo feita ali. Então, essa forma de organizar o discurso é muito importante. E aí vem a questão das regras. Porque se você percebeu que a grande temática que você quer falar foi dita ali nesse discurso, e aí os outros dois, o pessoal tá caminhando para outro lado, você pode pedir um debate não moderado para você tentar voltar a discussão ao que era antes. Ou você pode pedir uma sessão de tempo para o terceiro. Vamos imaginar que você vai falar daqui 5, 10 discursos. Aí, poxa vida, às vezes o debate já foi para outro lado. E você sente que você tem um ponto importante ali para falar. Se você conhece as regras, você consegue intervir no debate ali para que você possa passar melhor o seu posicionamento, né? Eu acho que isso é um ponto importante aqui. Sim. Muito importante. Eu acho que outra coisa a acrescentar é, além de estar atento ao debate como um todo, ao que as outras pessoas estão falando, é estar atento ao tempo do debate. Então, acontece, às vezes, de o debate estar discutindo tópico 1 e os delegados já começarem a falar sobre o tópico 2, 3, ou já está no tópico 3 e querer falar sobre o tópico 1, que às vezes até já está com a proposta de resolução pronta. Então, para ser um debate mais dinâmico, para ocorrer de uma forma melhor, é sempre importante que vocês estejam atentos ao que está sendo debatido, para que no discurso de vocês tragam coisas relevantes para aquele tempo do debate, porque tudo tem um momento. O comitê é construído para isso, né? De como essas ideias vão se encadeando para que uma proposta seja feita, né? E falando sobre isso, como você considera que esse posicionamento das delegações ele pode ser estruturado, ele pode ser feito, né? Porque às vezes a gente carrega muito essa ideia de conversa de bar, né? Quase. Né? Então, como que um posicionamento de construir concordância, né? Construir alianças dentro desse debate pode ser feito? Eu acho que nós já enviamos, né, para todas as escolas, os países, as representações que elas têm. Sim. E essas escolas, elas vão falar qual aluno que está em cada país, em cada comitê, né? Vai ser um ponto que a gente vai falar mais para frente. Mas, e aí, a partir disso, quando isso acontece, os alunos já sabem quem que eles vão representar, né? Então, eu vou representar o Brasil no comitê tal, né? Aí, você precisa entender, né, triangular algumas coisas, né? O que está sendo debatido, o que o meu país gostaria que fosse a resolução daquele comitê e o que ele não gostaria de jeito nenhum que fosse debatido, né? Isso que é o ponto aqui. E aí você vai estudando, né? E é muito importante você manter-se fiel ao posicionamento. Isso que eu acho que é um ponto importante, porque muitas vezes nós temos situações de ter que fazer, às vezes, uma crise ou uma intervenção que muito facilmente seria resolvido, né, se essa pessoa prestasse atenção ali, olha, o meu posicionamento ele vai mais para lá, ele não vai para esse lado. Então, é importante compreender vamos dizer assim, qual delegação você está representando, o que ela está disposta a negociar naquele processo e o que ela pode negociar. Porque uma coisa é você ter, por exemplo, chefes de Estado e de governo negociando. Se a gente tivesse, por exemplo, um encontro do G20, por exemplo, só com os representantes maiores dos países. Ali você talvez tivesse uma liberdade um pouco maior, né, de propor X ou Y. Agora, se você é um diplomata, né, você está sujeito à estrutura do Itamaraty, você está sujeito à estrutura das linhas gerais, por exemplo, brasileiro, né, das linhas gerais de política externa brasileira, ou das linhas gerais de política externa do seu país, ou daquilo que a sua empresa, da sua ONG, pensa ou representa. Então, você não pode propor uma coisa que você não tem certeza que você tem essa capacidade, né? Você é o diplomata tal do país tal. Se o diplomata tal do país tal, ele consegue propor a criação de um fundo para não sei o que lá? Não, ele não consegue propor, né? Então, ele não vai propor isso ali. Então, tem que ter atenção também nesses limites, né? E também entender com quem seu país negocia, né, para formar alianças e com quem ele
ter um distanciamento um pouco maior, né? Então, acho que isso é um ponto importante aqui para o evento. Exatamente, esse entendimento de até onde eu posso ir. Isso. O que eu posso não fazer. Então, acho que isso delimita muito bem, né, como você vai se posicionar dentro do debate. Sim, sim. E já foi mencionado aqui na conversa que muitas vezes a posição que você vai defender, a delegação que você está defendendo dentro daquele debate, tem uma opinião que não é parecida com a sua e às vezes é completamente oposta. Então é bom lembrar que você não vai estar ali naquele debate para representar as suas próprias opiniões, mas as da delegação que você está representando. Então, se a delegação tem uma opinião completamente oposta à sua, você vai vestir aquela camisa e fazer o teatro ali. Todo mundo ali sabe que aquela não é a sua própria opinião, mas o papel que você está fazendo dentro do debate. E se atentar também ao momento em que aquele comitê está sendo debatido, né? Então, por exemplo... Coisa muito importante. Então, assim, o Brasil debatendo em 2023 ele é uma posição, em 2021 ele é outra, em 2016 é outra, em 2014 é outra. Então, assim, a gente tem comitês históricos, tem comitês atuais, então isso é muito importante, que acho que a gente vai falar um pouco daqui a pouco também sobre a preparação, né? Sim, a gente esse ano vai ter comitês que se passam em 62, em 1980 e em 2022. Isso. Então, são delegações que por exemplo, o Brasil vai estar nesses comitês, mas o Brasil em cada momento teve uma guia, né, para a política externa, para o que ele deveria fazer. Então, isso é um ponto muito importante. Exatamente. E o posicionamento, ele é criado muito antes ali do momento do debate, né? Sim. Ele é criado a partir dos estudos. Então, Vinícius, como você daria dicas de como estudar para o Miniono? Olha, a dica principal é olhar o material que a nossa equipe produz. A nossa equipe está produzindo. Então, olha, os podcasts são... Isso é um material. Isso é um material, né? A nossa própria conversa, a questão das regras, essa coisa de como estudar, né? Isso aqui já é um material. Os outros podcasts vão elaborar muito mais nas temáticas, mas a gente também tem as redes sociais, a gente tem os guias de estudos, a gente tem os blogs, a gente tem, assim, os grupos, né? Ou as mensagens que as pessoas podem mandar, tanto pra gente, e aí se for para um comitê específico, a gente encaminha para esse comitê, ou diretamente para as redes sociais do comitê. Então, assim, ali a gente vai produzir muito material, e a nossa equipe, ela fica uma boa parte do tempo produzindo esses materiais. Até, sei lá, uma semana antes do evento, a gente está produzindo material para que o aluno e a aluna tenha possibilidade de se preparar melhor. E ali a gente vai fazer uma preparação 360 mesmo, assim. Então, a gente vai focar no tema, a gente vai falar de dimensão histórica, a gente vai falar os países, nós vamos falar os posicionamentos. O guia, ele tem um limite de páginas, né? Não pode ser ilimitado, mas, assim, o blog, as redes sociais, o próprio podcast, esses contatos, aí é ilimitado, né? Então, a primeira dica, e a dica mais importante de todas, é olhar, ler o material que a nossa equipe produz. A gente vai produzir muito material de diferentes formas de apresentação, né? Então, o aluno pode, só com isso, ele já vai ter uma boa preparação. Agora, nós temos, como eu falei, o apoio, né, de uma rede de professores do ensino médio que estão nas escolas parceiras muito grande e um pessoal, assim, extremamente competente. Então, conversar com o seu professor, perguntar para ele, né, usar aí a sua biblioteca da escola, usar a biblioteca municipal da sua cidade, né, buscar livros, buscar vídeos dos processos que nós estamos enfim, simulando, né? Isso é muito importante para a gente sair, para a gente não ficar naquela conversa superficial que vai prejudicar a experiência de todo mundo, mas sobretudo de quem não se preparou, né? Porque você se preparar toma pouco tempo, né? Como a gente falou, já foi divulgado todo esse processo, ou seja, os alunos vão ter aí 4, 5 meses para se preparar. Isso é tempo suficiente para você estudar, assim, uma vez por semana, né, sentar ali um pouquinho, dar uma lida, né, digerir aquilo ali, tentar ler as coisas com calma.
Isso é um ponto muito importante, que a gente fala até para os nossos alunos aqui da graduação. Sim. Não dá para ler tudo um dia antes da prova. Não quer dizer, dá, mas não vai dar muito certo na prova. Se você vai absorver aquilo, é outra história. Exatamente. Então, assim, deste material que a nossa equipe vai produzir e está produzindo, vocês vão ter, com certeza, condições, porque a nossa equipe foi instruída a fazer isso. Onde você pode ler mais, né? Se você quiser se aprofundar. Então, tem lá as referências dos nossos guias de estudos. Todos os nossos guias vão ter lá as referências. Então, você pode ir nas referências e ler aquilo ali que as nossas diretoras leram para preparar os guias. Pedir para o seu professor, professora do ensino médio. Então, tudo isso vai criando uma preparação muito importante, anotando aquilo que você acha legal. E aí, assim, o que é importante de saber? Olha, em tese, tudo. Né? Porque, olha só, você vai representar o Brasil em um comitê específico. Você precisa saber a história daquele comitê, a história daquele tema, porque aquele tema não necessariamente ele é debatido somente naquele comitê, né? Então, por exemplo, sei lá, a questão da discriminação racial, tá discutindo lá em Duba, mas tem discussões que estão acontecendo em outros lugares, né? Tá acontecendo num determinado momento da história, mas antes já tinha, e aí é importante. Se você está num comitê, né, por exemplo, 2001, por exemplo, ou 1962, você tem que estudar até aquele momento. Tudo que aconteceu depois você não sabe, né? Isso é um ponto muito importante. Então, assim, estudar esse tema e o comitê, estudar o seu país no tema e o seu país no comitê, ou seja, então no tema a gente tem falado historicamente isso, no comitê a gente defendeu esses posicionamentos. Quem concorda com você e quem não concorda com você. Ou seja, o que você aceita? Olha, isso aqui eu não concordo muito não, mas eu aceito desde que o outro ponto lá seja colocado. Então, estabelecer esses pontos de barganha, né? E é claro, você não vai soltar tudo isso de uma vez, né? Você começa defendendo a sua posição. A partir do momento que você começa a ver que o outro ali pode ceder de um lado, se você ceder do outro, de repente você pode apresentar esses pontos, né? Então, esse é o grande ponto aqui, né? Tentar se comunicar, tentar falar com a nossa equipe está toda disponível, ler esse material e se aprofundar nas leituras se você tiver tempo e o interesse. Acho que a preparação é a coisa mais importante, porque senão vai chegar lá e não vai ter que... ninguém vai falar nada, né? E prejudica a experiência de todo mundo, né? Exatamente, aí fica naquela conversa de elevador. Exatamente. Mas isso é muito importante, principalmente um ponto que você falou, a questão, né, desse material que a gente produz. Ao longo principalmente agora do segundo semestre desse ano, as equipes elas vão produzindo material e soltando materiais de textos mais curtos, que vão saindo tanto em rede social quanto no blog dos comitês. E eles são textos importantes porque não necessariamente eles vão abordar questões como o que a delegação vai falar, mas eles abordam temas que vão aparecer naquele debate. Exato. Então, às vezes, o delegado ele chega num comitê que ele não necessariamente tem familiaridade com aquele tema. Então, às vezes ele estuda a delegação dele, o que a delegação dele propõe, mas os temas que estão em volta daquilo, às vezes ele não tem contato. Exato. Então, isso é um material muito importante, porque isso não só prepara a sua delegação, mas o que ela pode propor, o que ela pode discutir. Então, aquela agenda que o comitê propõe dos tópicos que vão ser discutidos, esses temas eles estão sendo produzidos, eles estão sendo entregues para os delegados para eles terem contato com aquilo e chegar no dia preparados para discutir aquilo. Então, além dos dossiês de cada delegação, do guia de estudos, ficar atento a essa questão dos posts, né, que a gente fala, que vão saindo toda semana no segundo semestre, é muito importante para ter essa bagagem para o debate, né? Exato. E dando continuidade aqui agora para a gente terminar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho agora do dia do evento, né, em si. E uma das coisas que a gente sempre ressalta, tanto para a nossa equipe quanto para os delegados, é a questão da credencial. Isso. A credencial é uma coisa muito importante no dia do evento, né? Você pode falar um pouquinho para a gente Claro. dessa relevância? Então, por isso que a gente tem um processo, né, que a gente busca saber quem são os nossos alunos do ensino médio que estarão conosco, né? A gente faz essa credencial é que autoriza as pessoas a entrarem na universidade, né, e permanecerem ali
no nosso prédio. Então, todo mundo que não tiver credencial, a nossa equipe aborda, né, para saber quem que é essa pessoa e tal. A pessoa não está proibida de entrar ali, mas a gente quer saber quem que é, porque a gente está fazendo um evento, né? Na nossa abertura também, né, é uma forma da gente comunicar, né? E é importante que todo mundo, vocês vão ver que toda a nossa equipe, ela vai utilizar uma credencial, e a gente usa um esquema de cores, né? Então, por exemplo, a nossa equipe, ela vai ter uma cor específica, a gente ainda não sabe exatamente qual. Os professores do ensino médio, ela tem uma outra cor, os alunos têm uma outra cor, então, assim, para ficar fácil identificar, se você tiver um problema que só a equipe do Miniono pode resolver, você vai encontrar ali uma pessoa que tem a credencial da cor ali da equipe do Miniono, você pode pedir para ela alguma coisa que ela vai te ajudar de alguma forma, né? Pra gente também saber dos alunos, essa coisa toda. Então, assim, a gente consegue identificar quem são as pessoas, né? Então, isso é muito importante, né? Que depende desse processo de alocação, né, também. Sim. E a questão de horários. Como vocês devem ter percebido, muita coisa vai acontecer dentro de 3 dias, e por isso os horários são muito importantes. O que você diria sobre os horários? Bom, a gente busca programar a abertura, os comitês, o encerramento da melhor forma possível. E tudo isso demanda, assim, a gente entender. Então, no primeiro dia, nós vamos ter o credenciamento. O credenciamento ele vai ser de 5 a 7. Geralmente, a gente faz isso, a gente vai soltar essa informação mais para frente. Das 7 até as 9, a gente tem a cerimônia de abertura, né? Aí, nos outros dias, então, tem a primeira sessão, tem a segunda sessão, tem o horário do almoço. Então, assim, é muita coisa para os alunos e professores, enfim, ficarem atentos. Então, a gente também comunica isso na nossa página, né? Algumas coisas, às vezes, sofrem alguma alteração, né? Então, o comitê ia começar a tal horário, ele vai começar meia hora depois, né? Então, é bom ficar atento nas páginas para que a gente possa avisar por lá, né? E também para comunicar os locais, né? Então, por exemplo, a abertura vai ser tal horário em tal lugar, o encerramento vai ser tal horário em tal lugar. Então, a gente não tem muita margem para atraso, porque os processos eles estão acontecendo muito em paralelo, né? Então, a gente divulga com alguma antecedência, né? Todos os horários, todas as sessões, o horário de almoço, para que as pessoas possam se planejar, né? Então, se não vai comer na PUC, por exemplo, então eu vou ter tantas horas para sair daqui, onde é que eu vou então comer, qual que é o restaurante próximo, que horas que eu tenho que voltar, né? Então, a gente divulga essas informações todas lá na nossa página, daqui a pouquinho vai estar lá, e sempre que alguém tiver qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente. Sim, não só no próprio Instagram do Miniono, no site do Miniono, mas os professores de vocês também vão ser informados, então sempre ficar atento para isso, para ter uma noção boa do que está acontecendo ali, de como se programar para o evento, né? Enfim, e agora caminhando, né, para o finalzinho, você tem alguns recados para dar para a gente? Sim, eu tenho algumas informações muito importantes, que se você estiver ouvindo isso, se for um aluno, conversa com o seu professor ou professora. Se você é um professor que ainda não fez essas coisas, é muito importante que você faça, tá? Que é esse processo. O primeiro de tudo é o processo de alocação. Como eu falei, a gente já enviou quais atores internacionais as escolas vão receber. Esses atores, eles estão em comitês específicos, então tem que ficar muito atento. Olha, o Brasil, então, ele está no comitê A, B e C. E agora nós precisamos saber de vocês qual aluno vai representar o Brasil no comitê A, qual aluno vai representar o Brasil no comitê B, qual aluno vai representar o Brasil no comitê C. Então, a gente enviou um formulário, esse formulário é muito importante, porque lá a gente busca algumas informações sobre os alunos para a gente se preparar, né? Da melhor forma possível, questões que vocês, os alunos, podem ter. Então, assim, é muito importante comunicar pra gente. Por exemplo, se a gente um aluno tiver uma mobilidade reduzida, a gente geralmente coloca o comitê dele no primeiro andar, para não ter esse problema, para dar mais autonomia, né? Então, a gente sempre se prepara, a gente tem o núcleo de apoio à inclusão. Então, sempre que a gente recebe algum tipo de informação, a gente busca o núcleo de apoio e a gente busca a melhor forma, a forma mais, vamos dizer assim, humanizada, mais legal de receber todo mundo. E isso está lá no formulário de alocação. E esse formulário de alocação também é o que vai permitir o seu aluno entrar em contato com as diretoras, né? Porque ele sabe que ele é o Brasil no comitê A, então ele vai procurar as redes sociais do comitê A, ele vai começar a ler as coisas do comitê A, né? Então é muito importante que vocês mandem pra gente, né? O formulário ele tá aberto até o dia 18 de agosto.
Então, e ali vocês vão informar pra gente também se vocês vão vir ou não para o Miniono Preview, que vai acontecer no dia 31 de agosto. Né? O Miniono Preview, a Malu falou um pouco, né? É esse momento ali que a gente simula a simulação, né? Então, uma manhã... É uma coisa ali de 3 horas, geralmente a gente faz de 9 a meio-dia, alguma coisa assim, direto nas salas, com as diretoras vão promover ali alguma atividade, então a gente quer saber se vocês virão para o Miniono Preview, para que a gente também possa se preparar para receber vocês da melhor forma possível, né? E lembrar que a gente está à disposição de vocês, né? Com esse intuito de receber vocês entre o dia 25 e 27 de outubro, aqui em Poços, na nossa PUC Minas Poços de Caldas. Acho que vai ser um prazer muito grande a nossa 9ª edição do Miniono. Com certeza. Exatamente, né? E ficar atento, né, nas redes sociais do Miniono, né? No Instagram. E também, né, agora com as locações nas próprias redes sociais dos comitês. Exato. As diretoras vão divulgar algumas informações lá muito importantes, então é muito importante ficar atento sobre isso. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer ao professor por ter participado aqui com a gente no primeiro episódio, né, do nosso podcast, né, esse projeto novo que a gente está fazendo aqui no Miniono para tentar facilitar esse processo de estudar e se preparar para os comitês. Então, a gente espera que vocês gostem, né, dessa nova abordagem que a gente está fazendo. Então, muito obrigado, viu, professor, por ter participado aqui com a gente. Vinícius, e obrigada também aos ouvintes que ficaram com a gente aqui até agora. Espero que tenham aproveitado, que tenha sanado muitas dúvidas que vocês pudessem ter. É isso aí, muito obrigado, foi um prazer, a gente está esperando vocês. Qualquer dúvida, chama a gente lá no Instagram, no e-mail, manda um pombo correio, que a gente vai tentar, um sinal de fumaça, a gente vai tentar resolver o quanto antes. É isso, gente, muito obrigado por ouvir o Miniono Cast. E eu gostaria de lembrar a vocês que essa produção é organizada pela Comissão Organizadora do Miniono Poços de Caldas e que em parceria com os cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo. Valeu, até a próxima.